Olá, meu nome é Vinícius Nunes e esse é o My News Entrevista. Ao meu lado, Yuri Schmidt, presidente da Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos. Presidente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Vinícius. É um prazer estar aqui com você, contribuindo para informações aí sobre o assunto. Primeiro eu queria perguntar o que a Abrem faz com esses resíduos, como que é a atuação da Abrem? A nossa associação representa os fabricantes, construtoras, operadores, construtoras e consultores, fornecimento de insumos, todo o ecossistema ligado a empresas relacionadas à recuperação energética de resíduos ou waste to energy. Basicamente, com o processo de combustão, a gente faz a queima do resíduo para geração de energia limpa e renovável. Através de caldeiras, né, como é feito com biomassa, você faz a destruição térmica do resíduo, você faz o tratamento dos gases que são emitidos e sai vapor de água praticamente das chaminés. Limites de emissões são 70% abaixo do considerado nas normativas. Então é uma forma inteligente de reduzir gás de efeito estufa e os danos socioambientais que são causados pelo descarte inadequado do resíduo sólido urbano. Então você, em vez de enterrar o lixo, você desvia ele, a fração que não é reciclável, para esse tratamento térmico, que hoje está inserido como prioridade nas diretivas da União Europeia e no conceito também inserido de economia circular, que é você aproveitar a energia daqueles resíduos, aproveitar os metais que seriam enterrados também e aproveitar também para melhorar os indicadores socioambientais, né, que você tem com esse desvio de aterros sanitários. E o Brasil é um país enorme. Qual é a capacidade do país hoje para essa geração de energia? Então, o Brasil ele tem mais de 200 milhões de habitantes. Se nós considerarmos aí 47% do lixo do Brasil, que é depositado nas 28 regiões metropolitanas do Brasil com mais de 1 milhão de habitantes, nós teríamos aí uma possibilidade de gerar 3,3 gigawatts de capacidade instalada, ou 3.300 megawatts de potência instalada. Isso seria uma quantidade que atrairia investimentos de 180 bilhões de reais para o Brasil, geração de 200 mil empregos e a redução de 83 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Essa quantidade é muito grande, porque você, quando enterra o resíduo orgânico, ele gera metano, e o metano é 86 vezes mais forte que o CO2. Então, o quinto relatório do PCC, ele aponta que a destruição térmica, o waste to energy, ela é a melhor forma para mitigação dos gases de efeito estufa do setor de resíduos. Então, a melhor forma é através da queima. Apesar de gerar CO2, quando você enterra, você só captura de 50% a 30% desse metano, né? Então, é uma atividade bastante importante, né, para o meio ambiente, para a saúde pública no Brasil. E essa capacidade de energia poderia abastecer uma cidade de qual porte, mais ou menos? Então, numa cidade, você teria a capacidade de abastecer de 5% a 10% da população de uma cidade. Considerando o lixo que é gerado nessa cidade, você teria essa capacidade. Então, isso traz uma maior confiabilidade e estabilidade ao sistema elétrico, porque são termoelétricas que, por meio da cogeração, elas fazem a geração de energia elétrica 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano todo. Gera de 8.000 a 8.500 horas ano. Significa um fator de capacidade, Vinícius, que chega a 95%. Então ela faz a estabilização do sistema elétrico na base. Então hoje, com as renováveis intermitentes, que depende de sol, vento e água, você não tem essa dependência. Então ela é complementar à geração renovável e também é renovável na fração orgânica que vai para o tratamento térmico. E além do lixo doméstico, qual outro tipo de resíduo poderia ser reaproveitado? Olha, o resíduo industrial classe 2, você tem também resíduo hospitalar, se for feito um sistema de inclusão direto na caldeira, sem rasgar o saco, né, com toda a segurança, né, e as normativas que são previstas. Então você consegue fazer a destruição de um resíduo que pode, por exemplo, estar contaminado, até o resíduo urbano, né, com a crise do Covid. Então é uma forma de higienização, de segurança na destinação, no descarte de resíduos sólidos nas grandes cidades. E claro, você tem hoje no Brasil uma grande problemática de achar locais adequados para descarte de resíduos, né? Hoje 40% do lixo no Brasil vai para lixões. Então essa tecnologia ela também tem a capacidade de desafogar os aterros sanitários, prolongar a vida útil deles, que muitos estão se esgotando, e trazer uma forma muito mais benéfica do ponto de vista socioambiental, né?
E a gente sabe que o Patem passou em regime de urgência na Câmara, está com regime de urgência também no Senado. Como que a ABREM está atuando aqui no Congresso para que passe rápido? Então, no Congresso foi aprovado a inclusão da recuperação e a valorização energética dentro do Batem como instrumento prioritário, já está no inciso 4. Então, como uma forma de mitigação de gases de efeito estufa e benefícios socioambientais. Acontece que não há um instrumento de contratação. Como é uma fonte termoelétrica que gera na base, ela tem, como toda térmica, um custo mais elevado que as renováveis. Então ela não é competitiva no mercado livre, por exemplo, com as outras fontes. Até porque ela tem atributos que precisam ser valorados, que é o alto fator de capacidade, por exemplo, a geração ininterrupta, né, na base. Você, por exemplo, hoje o despacho termoelétrico, você tem despachos de térmicas todos os meses que passam e chegam até R$3.000 o megawatt-hora. A nossa fonte, ela ficaria em torno de R$750 o megawatt-hora, um pouco menos em projetos maiores. E se a gente começar a fazer várias usinas, esse custo vai cair cerca de 20%. Então, é um programa de incentivo para você ter a contratação dessa fonte, que hoje ela é um plano, é um dever do governo. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Planares, ele prevê a contratação de 994 megas até 2040. Esse ano já era para ter 311 megas, Vinícius. Nós não temos nada. Só a usina de Barueri, contratada no leilão A-5 2021, por R$549 o megawatt-hora, que hoje daria quase 750, né, atualizado. Essa usina de Barueri, ela vai entrar em operação em 2027, mas só tem essa. E é de 20 megas. Então a gente está muito atrasado com as metas do plano, e essa seria uma forma do governo cumprir a sua própria meta, né? Então é criar um instrumento que viabiliza a compra direta, que pode ser alocado na conta de luz da própria concessionária, onde está situada a usina de distribuição de energia elétrica, ou nacionalmente a nível de CDE. A CDE teria um impacto anual de 0,06% na conta, ou seja, um impacto marginal, considerando, por exemplo, que essa fonte ela reduz 220 bilhões de custos evitados na saúde pública e no meio ambiente em 40 anos, que é o período que essa usina vai operar. A durabilidade da tecnologia. Então, se hoje, por exemplo, o governo não faz nada, daqui a 40 anos a gente vai ter gasto 220 bilhões. Seria até inteligente do governo bancar a usina e doar para alguém operar. Ele ainda estaria economizando, porque custa 180 bilhões, como eu te falei, o custo de fazer as usinas. Então, é uma forma inteligente do governo de evitar custos ambientais. E a proposta ela não traz impacto no custo municipal, porque ele viabiliza pelo mesmo custo hoje de um aterro sanitário, essa tarifa. Então não tem aumento desse custo para o município. E você tem uma diluição que torna quase irrisório essa conta a nível de CDE. Mas também pode ser alocado por decisão do governo na própria distribuidora. Então o governo tem essa margem de trabalhar como ele achar adequado, né? Em dado momento, como é que ele vai contratar. Inclusive o governo tem a prerrogativa de estabelecer o preço. Se hoje ele acha que o mercado está capturando um preço um pouco menor, ele pode abaixar um preço e tornar mais em benefício da modicidade tarifária. Então, justamente sobre isso que eu queria perguntar, qual investimento que o senhor acha que deveria ser feito pelo governo nesse sentido? Olha, o governo ele só precisa criar estrutura. Hoje, através de um Project Finance, um contrato de concessão de 30 anos, você tem a capacidade de pegar um financiamento. A empresa aporta 20% de recursos próprios, a 10%, que a gente chama de Private Equity, e os outros restantes são financiados, dando em garantia o contrato de compra e venda de energia de longo prazo e o contrato de concessão, que são os dois recebíveis, é a taxa do lixo, né, o tarifa da destinação final do resíduo urbano, e para o outro lado a gente tem a venda da energia elétrica. Esses dois recebíveis, eles vão compor a receita, e eles têm que ter garantias para o agente financiador, com contratos de longo prazo. Hoje a gente só tem a concessão. Então a gente precisa também da compra da energia. E como o setor elétrico está sobrecontratado de capacidade, a gente precisa criar um mecanismo diferenciado. Então esse seria um mecanismo até para cumprir a própria meta, né? Hoje há uma certa confusão no governo de quem seria a atribuição para essa meta, né? A meta do Planares, a atribuição é do Ministério do Meio Ambiente, mas é o Ministério de Minas e Energia quem cuida dos leilões ou da compra dessa energia elétrica junto às distribuidoras, essa regulamentação. Então esse mecanismo vem justamente isso, para criar uma forma de viabilizar essas usinas no Brasil. Certo. Conversei com o Yuri Schmidt, presidente da ABREM, a Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos. Você que acompanha o canal My News, continue ligado no nosso canal no YouTube, ative as notificações e inscreva-se. Até mais!